Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar nessa manhã. Eu vendo um vídeo no Instagram, eu vi um rapaz que ele tem a profissão do Raí. E esse rapaz, ele é barbeiro. E quando as pessoas, seus clientes, sentam na sua cadeira, ele pergunta à pessoa que corte que a pessoa quer fazer, como todo profissional. Quando o cara chega e fala assim, eu quero fazer um corte assim, assim, dá para ele a descrição do corte que ele quer fazer, ele fala assim para o cliente: você estudou visagismo? Aí o cliente fala: não. Você sabe o que é melhor para você? O cliente fala: não. Aí o barbeiro fala assim: eu sou barbeiro, eu estudei visagismo, eu sei o que é melhor para você. E faz um corte completamente diferente que o cliente queria e no final fica top. Por quê? Ele sabe o que é melhor para o cliente. Quando você vai no médico, está passando mal, está doente. Você pensa, está com uma doença, alguns sintomas, e você chega lá, principalmente, a nós aí da era da tecnologia, do IA, só você, só eu, a gente coloca toda a descrição no IA para saber o que é. Já quer ter o diagnóstico antes de passar pelo profissional. Tô mentindo? Irmão, passei esses dias aí que eu tava todo doido. O IA me assustou tanto que você não tem noção. O que acontece? Eu já chego com o diagnóstico. Quando você vai ver, o médico te dá um remédio completamente diferente, porque é bom para quem? Para mim. E muitas vezes na nossa vida espiritual também é assim. Eu peço a Deus algo que na minha concepção é a certa. Eu peço a Deus algo que eu planejo que é melhor para mim. Eu preparo um futuro segundo os meus princípios. Não é para você não preparar. Portanto, saiba que Deus concede para mim e para você o que é melhor para você. Por mais que você pode se preparar, por mais que você faça os seus planos e os seus projetos, mas o que Deus tem para você é melhor para você. Por mais que não é que você espera. Então, por favor, com tudo que eu falar aqui, não se esqueça disso. Jesus oferece mais do que pedimos. Ele oferece o que precisamos. Jesus já nos deu mais do que pedimos, não o que precisamos. Eu quero convidar você que pode abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, verso 3, diz assim: Pedro e João subiu ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que o homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias opunham ele ali para pedir esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhes esmola. Fixando nele os olhos, Pedro, acompanhado de João, disse: olhem para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando pela mão direita, levantou-se imediatamente aos seus pés, e o tornozelo do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a Deus. E reconheceu como o mesmo que se sentava pedindo esmola à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Irmãos, esse texto que eu li é um texto muito conhecido em nosso meio. Esse texto, ele faz parte do primeiro milagre dos discípulos após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Portanto, é um texto também que vai ser pela primeira vez que está acontecendo um milagre físico que aconteceu não por Jesus, mas aconteceu através da autoridade do nome de Jesus.
Esse texto aqui é a primeira vez que alguém está usando o nome de Jesus para a realização de um milagre. Aquele Cristo que havia morrido, aquele Cristo que havia sido crucificado, aquele Cristo que havia sido condenado, que havia ressuscitado, agora o seu poder, a sua autoridade, através do seu nome, milagres estava sendo realizado através dos homens que ele havia falado que ia fazer obra maior do que a dele. Nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a gente vai ver que os discípulos Pedro e João, ele estava indo orar no templo. A oração era algo acultural que todos os judeus faziam 3 vezes ao dia. Primeira oração era 9 horas da manhã, segunda oração era às 12 da tarde, meio-dia, e a terceira era às 3 p.m., às 3 horas da tarde. É bem provável que esse aleijado, essa pessoa que tinha essa deficiência física, estava nessa porta formosa, porque a porta tinha várias portas no templo. Tinha a porta formosa, que era a entrada de homens e mulheres judeus, tinha a entrada do gentil, tinha a entrada também do subsacerdote, tinha 6 portas totais no templo, que ficava mais fácil para transitar da quantidade de pessoa que ia prestar a sua oração a Deus e na parte da tarde o sacrifício a Deus. Pois bem, no texto que a gente leu, a gente vai ver que Pedro e João estão indo para o templo para prestar sua oração. E se, como o texto diz, na hora 9, que é na hora das 3 horas, é bem provável que era o horário que tinha mais glamour de gente, mais pessoas estavam lá. Por quê? Além deles entregar as orações, eles também estavam levando os seus animais para fazer o sacrifício. E o texto vai destacar que quando ele subia a escada perante a porta formosa, havia um homem que ele tinha uma deficiência física. Na cultura do mundo antigo, quando a pessoa tinha uma deficiência física, tinha alguns problemas na família. Olha o que acontecia. Na cultura, se houvesse alguém que nascesse com a deficiência física, era um juízo de Deus naquela família. Deus estava cobrando porque alguém havia pecado, os pais ou os avós daquela pessoa. E a cobrança do pecado estava sendo cobrado através daquele que nasceu com uma deficiência física. Primeiro ponto é esse. Segundo, aquela família, ela não era bem aceita, ela sofria preconceitos por conta se houvesse alguém que nascesse com deficiência física. Terceiro, a pessoa que nasceu com uma deficiência física, eles não poderiam entrar no templo para prestar adoração, porque eles eram considerados impuros. E essa pessoa, esse personagem que o texto nos mostra, ele estava na porta formosa do templo. É bem provável que era o local que havia mais transições de pessoas, até mesmo quando nós encontramos hoje algum lugar que tem pessoas que estão pedindo esmola. Eles não vão ficar em um lugar que tem pouco movimento. Eles ficam em um lugar que tem o quê? Movimento. Ele estava na porta formosa pedindo esmola. Ele não poderia entrar no templo. Ou melhor, ele nunca tinha entrado no templo. É bem provável que ele tinha aproximadamente 40 anos de idade. Toda essa questão histórica e cultural, ele na porta do templo, na porta formosa que dava acesso ao templo, ele encontrava pedindo esmola, e mais, todos os dias alguém colocava ele lá para ele continuar fazendo a sua petição do que ele precisava, que era o dinheiro para sustentar física. Todos os dias ele tinha ouro e prata para trazer sustento físico para ele. Mas esse dia
que o nome de Jesus vai ser glorificado através dessa manifestação, desse milagre, ele recebeu o que ele pensava que ele não ia ter nunca na vida dele. Ele queria somente algo para ter a cura física. Ele queria algo para trazer um alívio momentâneo. Ele queria algo para trazer algo somente de um tempo. Portanto, através de dois homens que conhecia quem Cristo era, ou melhor, que caminhou com Jesus, trouxe para ele algo que não foi somente momentâneo, mas algo eterno, algo para sempre. O que eu quero dizer com isso, querido? Olha, quem conhece Jesus, quem é discípulo de Jesus, nós temos algo que cura a dor do ser humano para sempre, não a dor momentânea. Quem tem Jesus, nós temos algo que traz alívio para o ser, não alívio momentâneo, mas um alívio eterno. O que é isso? Olha só, ajudar financeiro qualquer um pode, ajudar com ONGs todo pode fazer, mas agora é o seguinte, só quem tem Jesus conhece, ou melhor, consegue entender o poder que tem o nome de Jesus. O poder do nome de Jesus, querido, onde que você chega, transforma lá. O poder do nome de Jesus, onde você chega, restaura a vida. O poder de Jesus, onde você chega, resgata o perdido. O poder do nome de Jesus traz salvação. Os discípulos de Jesus, ora, os apóstolos, Pedro e João, eles subiram para a sua oração normal. E o sujeito estava ali, pedindo a moeda. Irmão, Pedro e João estava liso. Pedro e João estava quebrado. O que aquele homem com deficiência precisava, eles não tinham. O que aquele homem deficiente estava pedindo, ele não havia. Porém, eles conheciam Jesus. Quando ele está naquela caminhada subindo no templo, olha, o muchacho está ali. Eles começam a conversar com ele. Primeiro, olha para nós. Primeiro, olha para nós. Há uma expectativa que ele vai ganhar alguma coisa. Segundo, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu só posso dar para alguém aquilo que eu já tenho. Eu só posso fazer algo para alguém aquilo que eu já tenho. Como que ele não tinha dinheiro? Ele não tinha prata, ele não tinha ouro, mas ele tinha Jesus. Querido, deixa eu falar com você um negócio. Aqui da cidade de Monverno, tem muita gente que está precisando, não é de ajuda momentânea. Tem muita gente que não está precisando de dólar. Dólar, vou falar para você um negócio, é fácil ter. Ajuda qualquer um pode fazer, mas aqui está precisando de homens e mulheres que realmente conhecem a Deus e que pode pegar e dizer assim, olha, eu não tenho dinheiro suficiente que vai mudar a sua história, mas eu tenho Jesus, que Ele transforma a sua casa, que Ele transforma o seu ser. O que eu acho que eu quero não é um bem que vai me sustentar para sempre. O que eu acho que eu quero não é a certeza do que eu preciso. O que eu preciso na minha vida é de Jesus. O que transforma a minha vida é Jesus. O que transforma a sua história é Jesus. Aleluia. Esse muchachinho de 40 anos mais ou menos, ele precisava de algo que ia resolver o seu problema momentâneo. No outro dia, ele tem que permanecer na porta do templo outra vez. Jesus oferece mais do que pedimos. Ele nos dá o que precisamos. Irmãos, você que é pai, ou você que não é pai, você já viu quando criança está no mercado ou numa loja, está querendo algo, desesperado? É chato, sim ou não? Quem já falou assim, nossa, esse pai não corrige o menino, não? Quem que não tem filho já falou isso? Então te prepara, viu? Vai acontecer com você. Eu falei, tô pagando língua. Esse pai não corrige esse menino, não? Nossa, menino chorando, querendo tudo no mercado. Nossa, esses pais frouxos. É, você aí que não casou, Isaac tá casando, vai acontecer contigo, viu?
É a lei da vida, acontece, gente. A gente não queria que acontece, né? Faz um berreiro, irmão. Tiagão, vai acontecer. O filho quer algo. O filho acha que é bom. O filho insiste com aquilo. Segura. Uma pergunta. Na volta nós pega. Nunca volta. Mas tem momento que o pai olha até faz a vantagem do filho. De vez em quando. A maioria das vezes. Não pode. Você já tem. Não é agora. Estou errado? Por que o pai faz isso? O pai sabe que é o melhor que o filho. Olha, o meu pai falava comigo algo, e hoje eu entendo. Um pai que ama o filho, ele não faz todas as vontades do filho, ele corrige o filho. O pai que ama, a maior prova de amor de um pai para um filho, o pai não vai realizar todos os desejos para o filho. Porque tem desejo que não é momento, não é a hora, ou nunca vai chegar. O pai que ama, ele precisa. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que vai dar para você sustento. Eu sei o que vai te dar para você um futuro raizante. Eu sei o que vai te levar você para uns passos altos da sua vida. Por esse fato, o pai que ama, ele não vai realizar todos os desejos que o filho almeja. O pai, ele vai agir como pai. Ele vai fazer o que é o melhor para o filho. Nesse texto que a gente está vendo aqui, esse homem de 40 anos, pode ser que ele chegou até ver Jesus entrar no templo também para fazer a oração. Pode ser que ele já tinha até visto os discípulos subir no templo. Que ele era famoso, conhecido naquele local. Irmãos, a gente conhece um mendigo quando ele está tanto tempo naquele mesmo lugar. Ainda mais no Brasil. Aqui na América eu ando todo o tempo em Manhattan, eu sei cada um que está em cada lugar. Em Manhattan está lotado. Por que eu quero dizer para você isso? Esse homem que estava aqui, ele queria moeda. Algo para aliviar o seu momento. Aquele dia garantiu o pão de cada dia. Mas subiu 2 homens. E esses 2 homens que estavam indo para oração, não eram 2 judeus que praticante da sua fé. Era 2 judeus que tinham sido discipulados, que tinham passado pelo seminário intensivo com Jesus, viu Jesus morrer, viu Jesus ressuscitar, agora que é a vitória. Viu, ou melhor, estava participando do dia de Pentecoste, foram cheios do Espírito, e através de ser cheio do Espírito, quando eles foram orar, querido, só quem é cheio do Espírito consegue entender, e a autoridade que tem, sabe o que foi? Quando estava orando, viu aquele homem naquela situação, a qual que ninguém poderia fazer. Ele nasceu com uma deficiência física de nascença, numa tragédia da vida que aconteceu. Portanto, o nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes, é o nome que tem poder, é o nome que cura, é o nome que salva, é o nome que liberta. Ele diz: em nome de Jesus, o Nazareno. Pergunta a fazer para o texto é: por qual motivo que ele disse em nome de Jesus, o Nazareno? Bem, por que está dizendo isso? Ele está dando a descrição de quem era que ele estava fazendo aquele milagre. Era assim, olha, eles haviam acabado de matar Jesus. Como que eles haviam acabado de matar Jesus? Eles mataram Jesus porque Jesus era um revolucionário político e também religioso. Jesus foi condenado, Jesus tinha que ser morto, irmãos. Ele tinha que ir para o Calvário. Mas os judeus, esse aí, falando que é o Messias, matar. César, o Império Romano, esse aí, revolucionário político, descendente de Davi, matar. O negócio para Jesus ia ser morte total, tanto pela cultura dos judeus, tanto pelos líderes religiosos, e tanto por questão de Roma. Porque a questão do governo romano, espera aí, vai entrar um que é descendente de Davi, e ele sabia da promessa que Deus havia feito para os judeus, que o descendente de Davi ia reinar no trono, ia governar. Eles têm que acabar com ele de qualquer jeito. Mas quando Pedro fala assim, levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno, o que Pedro está falando para eles assim: aquele judeu que veio de Nazaré,
que vocês o mataram, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi levado aos céus e ele enviou o seu poder. E nós que o conhecemos, na cultura de um judeu do mundo antigo, quando eu invoco o nome de alguém, é porque ele estava presente. Quando ele estava dizendo assim, ó, em nome de Jesus, ó Nazareno, quem que estava agindo com poder não eram os discípulos, era o próprio Cristo que estava agindo com seu poder soberano. Aleluia! Quando eu digo que é poder em nome de Jesus, querido, eu somente estou invocando o nome de alguém que é soberano, o nome de alguém que é eterno. Quando eu estou agindo, olha só, há poder no nome de Jesus, não sobre o nome do Raí, é porque Ele está presente, Ele está contigo, Ele está com você. Quer ver? Quando há um demoniado, a pessoa pode estar com o espírito imundo, você pode falar o nome de que você quiser fazer, não é liberto. Sabe o que faz o negócio? Torcer o braço e ir para trás? Há poder no nome de Jesus. Eu te repreendo pelo poder do nome de Jesus. Quando eu declaro o poder do nome de Jesus, é porque o nome dele tem poder. Eu estou representando que ele está presente, que ele está em ação. Quem está em ação é Jesus. O nome de Jesus na sua casa, há poder o nome de Jesus na sua vida, o poder do nome de Jesus na sua história, o poder do nome de Jesus que transforma, o poder do nome de Jesus que continua ativo na história dos seus filhos. Quando essa canção cantou aqui, há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Sabe o que está dizendo? O poder do nome dele é que ele está ativo, ele está presente. E ele pode continuar fazendo tudo isso ainda. Mas olha, o poder do nome de Jesus, o mais importante para nós hoje, é se você nem receber a sua cura física. Pode ser que tu vai passar aqui na terra, querido, com a tua dor física. Mas o mais lindo da história é de saber que o poder do nome de Jesus, ele trouxe para mim e para você salvação. Se você hoje é salvo, é pelo poder do nome de Jesus. Se você hoje tem direito, ou melhor, foi chamado filho de Deus, foi redimido do seu pecado, é por conta do poder do nome de Jesus. Hoje a nossa esperança e a certeza da nossa vitória, o poder do nome de Jesus. O nome de Jesus transforma a vida. O nome de Jesus revela quem Ele é. O nome de Jesus carrega autoridade e poder. Há poder no nome de Jesus. Sujeito aqui que estava coxo, quando ele recebe esta palavra, em nome de Jesus, ó Nazareno, levanta e anda. O que acontece? Olha, os apóstolos pegam ele, estende ele fica em pé, os seus nervos se ativam, começa a andar. O milagre acontece. O poder de Cristo é manifestado através da cura. Só que agora vamos pensar comigo aqui. Os judeus mataram quem? Jesus. Os judeus mataram Jesus. Mas através do nome dele, o que ele estava realizando agora está acontecendo. E sabe quem que estava sendo usado para trazer esses milagres? Pescador. Os camaradas simples, os camaradas que não tinham nenhum pene no bolso para dar para o mendigo, mas eles tinham algo que transformava a história dele para sempre. Eu não quero saber se você está com a sua conta cheia. Eu não quero saber se você pode ter milhões no banco, que você pode transformar uma cidade inteira. Desculpe, irmãos, olha para você ver, olha, a gente tem hoje aqui o camarada mais rico do mundo, é chamado quem? Elon Musk. Ele é um cara que pode mudar a vida de pessoas, cidades, nações, mas perto de você que tem Jesus, ele é um pobre, miserável e nu. Porque eu tenho algo que pode transformar uma vida, transformar uma cidade, transformar uma nação, que é Jesus. Há poder no nome de Jesus. O muchacho levantou. O que faz agora? Ele corre. Ele corre não é para fora do templo. Ele corre para dentro do templo para fazer as suas orações. Tinha 40 anos que ele nunca tinha entrado no templo. Ele não sabia o que era o templo. Esse templo
não era o templo construído por Salomão, era o templo construído por Herodes. Ele não sabia o que era o templo. Era um templo muito mais luxuoso do que o de Salomão. Que Herodes construiu o templo para agradar judeus, para ficar bem político com os judeus e também com os romanos. Portanto, ele entra no templo para fazer as suas orações. Engraçado que o texto vai dizer que todos que estavam lá reconheceram que ele era aleijado. Todos reconheceram que ele era aleijado, que ele tinha uma deficiência, que ele tinha uma necessidade. Porém, o que ele tinha ficou passado, porque era o poder do nome de Jesus fez o que ninguém poderia fazer. O nome de Jesus, ele continua ativo e presente ainda hoje. O nome de Jesus é o nome que transforma a cidade. O nome de Jesus, ele transforma as vidas. O nome de Jesus, quando eu invoco o nome de Jesus, irmãos, não é somente uma história de crente. Não é somente conversa de crente velho e das irmãs do coque. A gente tá meio moderninho. Yes. O nome de Jesus é poder. O nome de Jesus é vida. O nome de Jesus liberta. O nome de Jesus transforma. Quando nós entoamos a poder do nome de Jesus, nós estamos invocando o nome daquele que é eterno. E como nós oramos pelo nome de Jesus, o processo da nossa vida pode ser que ele, como bom pai, ele vai ser como eu sou com o Joshua. Você, como você é com o seu filho, sabe? Ou você, filho, que vê aqueles meninos berrando, você bem mineiro agora, fazendo aquele berro no mercado, que berro na loja, sabe como é? Aquele berro diz, olha, querendo algo e o pai falando que não vai dar. Mas o pai que ama, ele faz algo melhor para o filho. Jesus, com o seu poder, com a sua soberania, ele já fez algo eterno por mim e por você. Como assim? O maior presente que você já recebeu na minha vida, na sua vida, foi a morte, a ressurreição e poder hoje ser salvo por intermédio de Jesus. Irmãos, você pode viver pobre, miserável, quebrado aqui na terra, mas se você tem Jesus, você tem algo que transforma uma nação, transforma uma cidade, transforma a vida. Se você tem Jesus, olha, eu não quero saber o quanto de dinheiro você tem, mas eu quero saber o quanto de Jesus você tem que você conhece. Eu não quero saber tão influente que você é, mas eu quero saber se você é amigo de Jesus. Para aquele necessitado, você fala assim, ó, eu não tenho o que pode transformar a sua vida momentânea, mas eu tenho aquele que transforma a sua vida para sempre. Eu não quero saber, querido, qual poder você carrega, mas eu quero saber tão amigo íntimo de Jesus que você é, que você conhece, que ele transforma história, lar, vida e nação. Porque é esse Jesus, que o nome dele, ele é acima de todos os nomes, nome que é eterno. E para mim, para você, hoje, que eu tenho Cristo, porque se eu tenho Cristo, é porque eu nasci de novo. Se eu nasci de novo, eu sou templo do Espírito. E se eu sou templo do Espírito, eu sou amigo dele, eu sou filho dele. E por ser filho dele, eu tenho autoridade de poder falar em nome de Jesus há poder. Em nome de Jesus você pode ser curado. Em nome de Jesus, espírito maligno sai repreendido. Em nome de Jesus, o enfermo recebe a cura. Em nome de Jesus, família seja restaurada. Em nome de Jesus, que haja salvação no seu lar. Em nome de Jesus, que a transformação chega na sua casa, em nome de Jesus. O nome dele é soberano, o nome dele é eterno, o nome dele é um nome que há poder sobre todos os nomes. O nome de Jesus revela quem ele é. O nome de Jesus transforma a dor em testemunho. O nome de Jesus transforma o choro em alegria. O nome de Jesus é a vitória e a esperança. O nome de Jesus é a certeza do meu amanhã. Aleluia. Aleluia. O nome de Jesus nos dá acesso à presença de Deus. Eu, como filho, eu almejo sempre ter os meus desejos. Eu, como filho, sempre tenho minhas vontades. Mas o
Jesus, que é o meu Senhor, Ele realiza não algo que vai ser momentâneo para mim, Ele realiza algo que é eterno. E o poder do nome de Jesus Ele constrói algo que é eterno. O nome de Jesus há poder. Na sua casa, o nome de Jesus há poder. Na sua vida, o nome de Jesus há poder. Queridos, o nome de Jesus é poderoso porque a única coisa que faz quando há alguém que está com o espírito imundo ser liberto, somente o poder no nome de Jesus.